Então vamos lá. Vamos hoje iniciar o 17º capítulo do livro Missionários da Luz, o capítulo que se chama Doutrinação. Na semana passada a gente encerrou o capítulo 16, né, da incorporação, contando a história, né, da visita do plano espiritual numa reunião mediúnica, que não teve o sucesso que o espírito que tinha pedido, né, o mentor da casa espírita que tinha pedido aquela presença, não teve o sucesso que ele esperava. Então foi uma grande lição, tanto para ele quanto para o André Luiz, tanto para nós. E aí o André Luiz segue ainda no mundo espiritual acompanhando o Alexandre. E o Alexandre tem aquele trabalho de vir sempre na crosta e ele faz algumas aulas, ele dá palestras para os encarnados em desdobramento, principalmente, além de alguns desencarnados, mas ele orienta aqueles que estão na missão encarnada, mas no mundo espiritual, enquanto eles dormem. Então ele segue nesse mesmo ritmo. O André Luiz sempre com o Alexandre nessas palestras, né? Então foi mais um dia desses que eles estavam aqui e ele começa falando assim, ó, terminaram os trabalhos de uma das reuniões comuns de estudos evangélicos, então esses trabalhos que já aconteciam, quando uma entidade muito simpática acercou-se de nós, cumprimentando o meu instrutor, que respondeu com espontânea alegria. Tratava-se de mãe afetuosa, que expôs sem rebuços as preocupações dolorosas que lhe assaltavam o espírito, solicitando o concurso valioso de Alexandre logo após as primeiras palavras. Ó, meu amigo, até hoje permaneço em luta com o meu infortunado marinho. Não obstante meus ardentes esforços, o pobrezinho continua prisioneiro dos poderes sombrios. Então, olha isso, é mais uma vez uma mãe pedindo, uma entidade pedindo auxílio para alguém querido. No caso, agora é uma mãe pedindo auxílio para o filho, que, como ela fala, né, ainda anda prisioneiro de poderes sombrios. Entretanto, esperançada agora em sua possível renovação, venho pedir-lhe a cooperação no serviço de auxílio à sua alma infeliz. Então, olha isso, ela está percebendo, ela já acompanha o filho dela, né, o Marinho, e há muito tempo ele está apegado a alguns poderes, né, das sombras. Mas ela percebe que ele está num momento de uma possível renovação. Então, a abertura espiritual que ele está dando demonstra que é talvez um momento adequado, por isso que ela está agora pedindo o auxílio do Alexandre. E aí, o Alexandre responde, né? Uma nova doutrinação? Interrogou o mentor solícito. Quer dizer, então nós vamos chegar, você está querendo que a gente vá lá conversar com ele, doutrinar ele? E o capítulo se chama Doutrinação, né? E então ele perguntando para ela se é isso, é dessa maneira que ela gostaria que ajudasse. Sim, disse a mãe angustiada, enxugando os olhos. Já recorri a diversos amigos que colaboram na oficina de trabalhos espirituais, onde conheço a sua atuação de orientador, e todos se prontificaram a prestar-me concurso fraterno. Nota em Marinho sinais evidentes de transformação interior? Perguntou Alexandre. Então, olha que curioso é essa pergunta do Alexandre, mostrando para a gente que nem sempre os espíritos superiores vêm nos auxiliar. Porque se a gente está mostrando endurecimento ou dificuldade a renovação interior, eles sabem que mais uma tentativa, mais uma conversa, mais um auxílio não tem proveito. E esses espíritos, eles agem sempre quando, né, eles sabem que vai ser útil. Eles não perdem muito o tempo deles com algo que eles têm a certeza que não vai ser útil. Então, não que eles se neguem a atender, mas eles são mais assertivos. Eles são mais ocupados e sabem que eles vão direcionar
tempo deles, quando é válido o esforço. E é por isso que o Alexandre está perguntando para ela: você nota no seu filho, no Marinho agora, sinais evidentes de transformação interior? Quer dizer, será que ele está apto, receptivo a recolher o que a gente pode tentar para ajudar? Perguntou o Alexandre. Ela respondeu num gesto afirmativo com a cabeça e prosseguiu. Há mais de 10 anos procuro dissuadi-lo do mau caminho, influenciando-o de maneira indireta. Então imaginem a aflição dessa mãe, né? E isso é, muitas vezes, a história de muitos, né? De muitos pais ou muitas mães que olham, velam pelos filhos, mas veem os filhos, às vezes, num caminho errado, né? Num caminho, às vezes, das drogas, no caminho, às vezes, de influências negativas com outras condutas, com outras pessoas. Então, em todos os setores, a gente sabe que existem os desvios e as preocupações dos pais, das mães ou de pessoas queridas. Então, são pessoas que às vezes acreditam em nós, ou nós muitas vezes acreditamos em algumas pessoas que a gente tenta ajudar. Encarnado ou desencarnado. No caso aqui, ainda não falou, né, se essa senhora ela está encarnada ou desencarnada. Se a mãe do Marinho está acompanhando ele encarnada ou se ela já desencarnou. Mas há 10 anos ela está procurando fazer com que ele busque o caminho certo. Mas ele ainda se volta para as decisões. Nós sabemos, né, que cada um tem o seu livre-arbítrio. E o Marinho ainda tem escolhas infelizes. Por mais de uma vez já o conduzi a situações de esclarecimento e iluminação, sem resultado, como é de seu conhecimento. Quer dizer, o Alexandre já conhece o caso do Marinho, já sabe que há muito tempo ela luta, né? Ela está sempre por perto, sempre tentando, sempre levando ele para esclarecimento, iluminação, mas o Marinho ainda escolhe o caminho infeliz, né? Que a gente ainda não sabe qual é o caminho que o Marinho está fazendo. Já já nós vamos saber. Agora, porém, então aí agora ela vai falar o porquê que ela está pedindo auxílio. Observo-lhe as disposições algo modificadas. Então ele está demonstrando algum padrão diferente. Não sente o mesmo entusiasmo ao receber as sugestões malignas dos infelizes companheiros de revolta e desesperação. Então, olha isso. Agora a gente já está vendo aqui que o Marinho é um espírito revoltado e desesperado com relação a alguns assuntos, mas ela está percebendo que ele já não está mais tão convicto daqueles momentos de revolta e desespero, né? Então ele já não está mais atendendo tanto às sugestões de influências que fazem com que ele também continue naquele caminho. Sente inexprimível tédio na posição de desequilíbrio e vezes diversas tenho tido a satisfação de induzi-lo à prece solitária, embora sem conseguir furtá-lo ao fundo de rebeldia. Então, olha isso, ele já sente tédio. E isso os espíritos falam, né? Em muitas mensagens de Emmanuel ou da espiritualidade superior, eles falam que quando a gente está no caminho errado, ou quando a gente não está alinhado, né, com as leis divinas, chega um momento em que a gente se cansa daquilo, se entedia, sente um vazio. E é exatamente nesse ponto em que o irmão Marinho aqui está se encontrando. Então ela está conseguindo pegar esses momentos de tédio dele e induzindo ele a fazer uma oração. Mas ainda ela não consegue tirar a rebeldia, né? O espírito de rebeldia que ele carrega dentro dele. Mas já é uma brecha. E é por isso que agora ela está vendo a possibilidade. A venerável entidade imprimiu ligeira pausa à conversação, continuando em tom de súplica. Quem sabe terá chegado para ele o divino instante da luz íntima.
Venho sofrendo por este pobre filho, desviado da estrada reta, e é possível que o Senhor me conceda presentemente a graça de reintegrá-lo na senda do bem. Para esse fim, estou congregando as minhas afeições mais puras. Então, olha isso, né? Uma mãe aflita por ver um filho que escolheu o caminho desviado da estrada reta, né? E quantos filhos que muitas vezes não fazem isso? Mas já já nós vamos entender que tipo de erro, né? Que tipo de desvio que o Marinho tem. Em seguida, fixando o mentor com um estranho brilho nos olhos, implorou: Ó Alexandre, conto com o seu apoio decisivo. Preciso trabalhar por Marinho, de cuja desventura me julgo culpada, até certo ponto. Quer dizer, uma mãe que se sente culpada pelo filho está naquele caminho. Nós já vimos inúmeros desvios aqui, né, no livro, tanto no Mensageiros quanto no Missionários, mas desvios sexuais, desvios da gula, do cigarro, da bebida, daquela senhora que ela tinha sempre, né, a mente voltada para o pessimismo, para o apego ao marido que tinha ido embora. Mas nesse caso, essa mãe está se sentindo culpada pelo filho ter ido nesse caminho e estar nessa situação. E ela continua falando, pedindo a ajuda do Alexandre. E confesso-lhe, meu amigo, que me sinto cansada, em profunda exaustão espiritual. Compreendo-a, exclamou o interlocutor comovido. A luta incessante para arrebatar um coração amado, prisioneiro das trevas, dá para esgotar a qualquer um de nós. Tenha calma, porém. Se Marinho permanece agora entediado diante dos companheiros de criminoso desvio, então será fácil ajudar-lhe o espírito. Então, olha isso, o Alexandre vê que essa é uma oportunidade. Então, o estar entediado ou não se sentir mais tão convicto ou com tanto prazer em fazer aquilo que fazia é uma brecha que os espíritos de luz encontram para poder fazer com que nós tenhamos, né, a consciência aclarada, despertada, né? Então, se ele já não se sente mais tão feliz, né, na presença desses amigos criminosos, então vai ser mais fácil ajudar ele, colocando ele no caminho da verdadeira elevação. De outro modo, não me abalançaria ao concurso ativo. Olha a resposta do Alexandre. Se ele não tivesse dessa maneira, eu não iria até ele fazer o movimento de doutrinação que você está me pedindo, porque senão seria desperdício de tempo. Não é negar caridade. Os espíritos elevados sabem o valor do tempo deles. Somos nós que muitas vezes perdemos o nosso tempo, né? Às vezes não é porque a gente quer perder o tempo, é por ignorância mesmo. Às vezes a gente não sabe se o momento é propício para poder ajudar ou não uma pessoa. E isso, com o tempo, a gente também vai aprendendo, né? E aí o Alexandre continua falando para ela: confie em nossa tarefa e façamos por ele quanto estiver ao alcance de nossas possibilidades. Tudo está pronto no campo preparatório? Então agora ele está falando: você já preparou tudo o que precisa para que a gente vá intervir? Sim, ele elucidou a respeitável matrona desencarnada. Olha aqui, ó, agora a informação. A mãezinha do Marinho já é desencarnada. Então ela está do plano espiritual tentando reconduzir o filho desse desvio do caminho dele. Alguns amigos me auxiliarão a trazê-lo, enquanto outros se encarregarão de ajudar Otávia, encaminhando convenientemente o assunto no agrupamento. Pois bem, concluiu Alexandre atencioso, na noite aprazada estarei presente, cooperando a favor dele quanto seja possível. Então, agora o Alexandre concordou e falou: vamos lá, no dia que você tiver
com tudo organizado, nós vamos lá. Oi, Adriana, eu acabei não falando oi para você, que eu estava começando ali. Mas boa noite. Olá, Seja boa bem-vindo. noite. Obrigada. Então vamos lá. Depois de comovedores agradecimentos, estávamos novamente a sós. Por que a doutrinação em ambiente dos encarnados? Agora o André Luiz está perguntando, né? Por que doutrinação para quem está encarnado? Né? No ambiente dos encarnados. Porque, ou será que o Marinho está encarnado ou não, né? A gente não está sabendo. Mas agora aqui, o André Luiz está questionando por que, que o Alexandre vai se deslocar ao ambiente onde a dona Otávia, né, a médium que a gente viu no capítulo passado, por que vai fazer uma doutrinação a um espírito num ambiente encarnado? Não pode fazer a doutrinação espírito com espírito, né? Mas é o que o André Luiz está perguntando. Semelhante medida é uma imposição no trabalho desse teor? Então, no caso dele, é necessário que seja assim? Porque a gente está vendo o Alexandre conversar com vários encarnados no mundo espiritual. Tudo bem que pode ser ali na casa espírita, mas é essa a dúvida que está surgindo agora aqui por parte do André Luiz. Mas então ele perguntando, é obrigatório que seja assim? E o Alexandre responde, não, explicou o instrutor. Não é um recurso imprescindível. Temos variados agrupamentos de servidores do nosso plano dedicados exclusivamente a esse gênero de auxílio. As atividades de regeneração em nossa colônia estão repletas de institutos consagrados à caridade fraternal no setor de iluminação dos transviados. Quer dizer, existem outros meios, existem outras formas de se agir. Então, existem repletos institutos consagrados a esse tipo de atendimento. Os postos de socorro e as organizações de emergência nos diversos departamentos de nossas esferas de ação contam com avançados núcleos de serviço da mesma ordem. Então, para que também isso já fique claro para nós que estamos estudando esse livro, vendo esse capítulo, entendamos que não é o único meio que isso acontece. É um que nós vamos agora presenciar. Em determinados casos, porém, a cooperação do magnetismo humano pode influir com mais intensidade. Então, olha aqui agora o Alexandre explicando por que que nesse caso eles vão agir assim. Porque existe magnetismo dos seres encarnados que fazem diferença em alguns casos. E existem, a gente sabe também que cada médium tem particularidades que são mais favoráveis, por exemplo, a um determinado magnetismo e outros a outro tipo de magnetismo. Então tem médiums que são procurados no plano espiritual, vocês se lembram, no caso dos capítulos anteriores, o Alexandre também pediu para irem buscar um que era daquele agrupamento lá do irmão Francisco, que ele era especialista naquele tipo de trabalho para poder lidar e trabalhar. Ele tinha uma particularidade que era necessária para fazer com que se evitasse a morte, né, daquele que tinha sofrido um aneurisma. Então, o Alexandre está explicando. Às vezes, o magnetismo dos seres encarnados pode influir com mais intensidade no que nós precisamos, em benefício dos necessitados que se encontrem cativos das zonas de sensação na crosta do mundo. Mesmo aí, contudo, a colaboração dos amigos terrenos, embora seja apreciável, não constitui fator absoluto e imprescindível. Quer dizer, se não tivessem esses recursos ali, eles teriam outras formas. Talvez não tivessem o mesmo resultado, pode ser que não. Mas existiriam outros meios, né? E olha aqui outra coisa que ele está falando, né? Aonde que eles vão trabalhar? Em benefício dos necessitados que se encontrem cativos das zonas de sensação na crosta do mundo. Então, são aqueles que estão apegados ali ao tipo de vibração que é mais próximo da crosta, né?
Então o marinho, ele está mais enraizado com esse tipo de vibração e por isso pegar os fluidos, o magnetismo de alguém encarnado pode ser mais útil. Então, mas não é imprescindível. Mas quando é possível e útil, valemo-nos do concurso de médiuns e doutrinadores humanos, não só para facilitar a solução desejada, senão também para proporcionar ensinamentos vivos aos companheiros envolvidos na carne, despertando-lhes o coração para a espiritualidade. Então, e às vezes a gente pensa, né? Por que que num trabalho mediúnico é preciso que o espírito traga outro espírito para que o médium ou o doutrinador encarnado converse com ele? Ele não poderia ajudar lá no plano espiritual? É exatamente essa questão que o André Luiz está colocando aqui. E olha que a gente já viu dois motivos aqui. Um deles é pegar os fluidos, o magnetismo dos encarnados. Pode ser do médium, pode ser do doutrinador, pode ser de um médium que esteja fazendo a sustentação mediúnica no trabalho da mesa. Então, às vezes, os espíritos usam o recurso de alguém ali. Mas olha isso, está falando assim. Mas também isso acaba sendo ensinamento para quem está vivenciando aquela experiência no trabalho mediúnico. Então, eles acabam utilizando também para ensinar essa forma de atuar. O mentor fixou um sorriso e prosseguiu. Ajudando as entidades em desequilíbrio, ajudarão a si mesmos. Então, olha isso, quando a gente trabalha numa reunião mediúnica, tentando ajudar alguém, um espírito necessitado, a gente está se ajudando também. Então, esse também é um recurso em benefício de nós mesmos. Doutrinando, acabarão igualmente doutrinados. E às vezes a gente acha que a gente está só ajudando, né? Ou está sendo o importante, né? Da situação. Não, nós estamos sendo utilizados e nós estamos também ali em ambiente propício para a gente aprender. Satisfeito com as elucidações recebidas, passei a considerar o caso pessoal da terna entidade que nos visitara. Agora o André Luiz está preocupado em entender o que é o caso especificamente, né? O que tem esse irmão Marinho? Por que essa mãe não está conseguindo, né? Qual é a particularidade do caso dele? Por que permaneceria um espírito iluminado em serviços consecutivos por alguém que se comprazia nas sombras? Então, olha o que o André Luiz está questionando. Por que a mãezinha dele está há 10 anos tentando? Por que ela está perdendo o tempo dela? Ele está questionando. Porque o Alexandre falou: se ele não estiver pronto, eu não vou. Eu tenho outras coisas para fazer. Agora o André Luiz está perguntando para o Alexandre: mas a mãe dele não é um espírito que já tem capacidade de estar fazendo trabalhos mais produtivos? Não são 10 anos perdidos, talvez? Por que que um espírito iluminado, está em tanto tempo assim fazendo algo por alguém que está entregue às sombras? Seria justo acorrentar corações maternais a filhos impenitentes? Olha que dúvida, né? Será que é justo deixar essa mãe? Porque quantas vezes a gente não viu também no mundo espiritual, nesses livros que a gente está estudando, na obra de André Luiz, espíritos que deixam os filhos na terra e a espiritualidade orienta. Não vai porque você não vai ser útil. Porque não vai ser proveitoso. Ou porque você não está preparado, ou porque o espírito não está preparado. Então é uma situação que foge um pouquinho aos padrões que a gente está acostumado. E por que que no caso desse espírito, ela está ali há tanto tempo? Não é injusto então deixar um coração? Será que não é um apego por parte dessa mãe em tentar ajudar esse filho por tantos anos e não conseguir nada? Ou será que está conseguindo? Isso a gente não sabe julgar. Nós não estamos julgando, nós só estamos acompanhando a dúvida do André Luiz para o nosso próprio esclarecimento. E aí, o André Luiz, com essa dúvida, o Alexandre responde:
O orientador, contudo, veio ao encontro de minhas interrogações, explicando: a dedicada amiga que nos visitou é uma pobre mãe, em luta depois da morte física. A quem se refere na intercessão? Perguntei. Quer dizer, a quem que ela está pedindo? Exatamente que tipo de espírito que é esse que ela está pedindo? O Alexandre já deixou claro. Ela é uma pobre mãe em luta depois que ela desencarnou. E a gente já tem também uma pequena noção. Ela tem já uma certa elevação, uma certa estabilidade, porque a gente já viu que ela tem um equilíbrio. Ela foi educadamente pedir para o Alexandre no momento certo. Então ela já é um espírito que tem mais discernimento. Mas ela mesma já falou que ela se sente culpada pela situação que está o filho. Então, já é a primeira ideia que a gente começa a ter do porquê que ela tem essa permissão. E agora aí o André Luiz pergunta, mas e para quem que ela está pedindo essa intercessão? A um filho que foi sacerdote na crosta. Olha isso. É um ex-padre. E esse filho dela, então agora a gente já começa a entender todo o contexto. O Marinho é desencarnado também. Então olhem que curiosidade que a gente está vendo nesse caso. O Alexandre espírito com o André Luiz espírito, a mãezinha desencarnada com o filho desencarnado, vem pedir auxílio para o Alexandre doutrinar o filho que está no momento já de querer sair das trevas, da sombra que ele vive, e eles vão se utilizar do ambiente encarnado, na crosta. Olha que coisa. O mundo espiritual resolvendo isso numa casa espírita. Por quê? Por conta de tudo aquilo que a gente acabou de ver. Porque o marinho é um espírito ainda muito de vibração muito densa, muito semelhante à vibração da crosta. E por isso os fluidos de um trabalho mediúnico, de uma médium, de um doutrinador, podem ajudar aquele espírito. Então isso abre para a gente uma série de entendimento com relação ao que acontece num trabalho mediúnico, numa casa espírita. Para a gente entender o porquê que está acontecendo. Porque então, se não tivesse o trabalho mediúnico, os espíritos resolveriam isso por lá. Talvez resolveriam, como o próprio Alexandre falou. Mas talvez não tivesse o mesmo sucesso, ou a mesma velocidade, ou a mesma intensidade de ação. Então é útil se utilizar dos fluidos, do magnetismo, que nós aqui, os encarnados, temos, é útil. Mas olha que curioso, agora a gente também está entendendo. Esse irmão necessitado há mais de 10 anos, perdido em zonas umbralinas, por conta de revolta e desesperação, é um padre. É um padre, é um ex-sacerdote na crosta que se encontra nessa situação, como muitos outros. E outros, é claro, que a gente sabe que inúmeros padres vão, mesmo sem o conhecimento espírita, a gente tem que lembrar disso, né? Porque a gente acha que então só o conhecimento espírita é que leva os espíritos para essas zonas mais altas. Não. Quantos espíritos, muito antes de vir o espiritismo, entenderam a mensagem de Jesus ou entenderam as leis divinas e agiram corretamente e subiram. Agora, é claro que outros, ainda apegados, não é pelo fato de ser padre, não é pelo fato de ser médium, não é pelo fato de ser pastor, que vão conseguir um lugar lá em cima. E aí o André Luiz, quando ouve aquilo, fala: sacerdote? Indaguei profundamente surpreendido. Sim, esclareceu Alexandre. Os desvios das almas que receberam tarefas de natureza religiosa são sempre mais graves. Por quê, né? A responsabilidade é maior. Porque, além de tudo, você tinha o conhecimento espiritual. Você tinha uma
uma predisposição, você se dedicou, você colocou a sua vida para se dedicar àquele movimento. Então, uma pessoa leiga, ou uma pessoa que já assumidamente, por exemplo, criminosa, talvez a responsabilidade dela seja menor do que a de um religioso, que resolveu adotar uma batina e resolveu fazer as coisas totalmente desviadas das leis divinas. A exemplo, assim, um exemplo que eu posso citar aqui, que fica muito claro para a gente. Quantos no passado participaram da Santa Inquisição e que absurdos fizeram em nome de Jesus, né? Quantas pessoas foram mortas pelos inquisitores, pelos sacerdotes da Inquisição, porque achavam que aquela pessoa não seguia os conceitos, os dogmas que eles julgavam importantes. Então, as almas que receberam tarefas da natureza religiosa, mas que se desviam, são muitas vezes almas que têm crises, né, ou problemas com a lei divina mais graves. Existem padres que, contrariamente a todas as esperanças de nosso plano, se entregam completamente ao sentido literal dos ensinamentos da fé. Então, só querem saber de conhecer a letra e aplicar a lei, e não sentir, e não o amor que Jesus veio mostrar, né? Recebem os títulos sacerdotais como os médicos sem amor ao trabalho de curar, ou como os advogados sem qualquer espécie de devotamento ao direito. Então, da mesma maneira que a gente conhece médicos que parece que não têm o dom, né, do amor ao doente, e advogados que não têm devotamento à justiça, ao direito, existem padres que também muitas vezes não têm afinidade, parece, né, com as leis divinas ou com o amor que Jesus Cristo veio nos ensinar. Estimam os interesses imediatos, requisitam as honrarias humanas e, terminada a existência transitória, se encontram em doloroso fracasso da consciência. Habituados, porém, ao incenso dos altares e à submissão das almas encarnadas, não reconhecem, na maioria das vezes, a própria falência e preferem o encastelamento na revolta lamentável que os converte em gênios das sombras. Então, olha isso, que grave, né? São aqueles que estão assumindo tal posição, mas que se preocupam tanto em acusar e com o defeito dos outros, e isso muitas vezes nós também fazemos, né? Que não se preocupam com o próprio defeito e acabam sendo, como fala ali, né? Gênios das sombras, como se fossem entidades diabólicas mesmo, né? Passando a ser aquele que quer fazer a punição para aqueles que eles acham que seguiram o caminho errado, sem prestar atenção no desvio do próprio caminho. Nesse particular, acentuou o instrutor, modificando a inflexão de voz. Devemos reconhecer que semelhante condição, neste lado da vida, é a de todos os homens e mulheres de inteligência notável, com primores de cultura terrestre, mas desviados do verdadeiro caminho de edificação moral. Então, olha aqui. Se existem padres nestas condições, esta é a condição de todos os homens e mulheres que têm conhecimento, têm inteligência notável. É culto, mas que totalmente desviado do crescimento, da edificação moral. Então isso não serve só para o exemplo desse ex-sacerdote. E que fique claro, né, que existem inúmeros santos, né, em todas as igrejas, em todas as religiões. Mas existem também aqueles que estão dentro da religião e não entenderam nada do que a religião está pregando.
no ambiente espírita principalmente também. Então, essa é uma situação que cabe a todos os seres humanos que se acham detentores da verdade, mas que moralmente estão completamente desviados. Comumente, as pessoas mais sensíveis e cultas criam um mundo que lhes é peculiar e esperam furtar-se à lei de testemunho próprio, quer dizer, colocam as regras só para os outros, mas para eles acham que estão livres no campo das virtudes edificantes. Acostumadas à fácil aquisição de vantagens convencionais na crosta, pretendem resolver depois da perda do corpo físico os problemas espirituais pelo mesmo processo. Então acreditam que da mesma maneira que aqui a gente consegue às vezes um cargo, porque alguém colocou a gente naquele cargo, então porque eu tenho costa quente, alguém me coloca lá, eu sem fazer muito esforço, sem estudar, eu não passei naquela prova para conseguir aquele emprego, mas eu tinha alguém dentro daquela empresa que me colocou ali dentro. Então, e isso a gente já viu, que no mundo encarnado isso é possível. No mundo espiritual, isso não existe. Não existe enganar as leis divinas. Então, ou a gente é ou a gente não é. Então, esses, porque eles eram padres, eles acharam que eles no mundo do lado de lá também teriam regalias, só por ter um título. E eu também. E um juiz também, por exemplo, aqui na Terra, acha que ninguém está acima dele. Porque ele é juiz, ele acha que do lado de lá ele vai também ter as mesmas regalias. Mas é o que está falando aqui. Na Terra, no mundo dos encarnados, isso é possível. Adotar uma máscara, né? Conseguir indicação de alguém para que a gente esteja numa situação favorável. No mundo espiritual isso não acontece, né? Então, pelo mesmo processo. E encontrando tão somente a lei, então, mas aí do lado de lá, o que a gente encontra? A lei, que manda conceder a cada um segundo as suas obras, não raro agravam a situação, internando-se no escuro país do desespero, onde se reúnem a inúmeras companhias da mesma espécie. Então, o choque no mundo espiritual para esses espíritos, né, para muitos de nós, aí acaba ficando desesperado porque fala: meu Deus, eu não tenho um lugar no céu. E aí entra a revolta, o desespero e acaba se juntando a outros espíritos do mesmo padrão vibratório. Dentre as criaturas dessa ordem, sobressai a elevada percentagem dos ministros de várias religiões. Olha aqui. Então, no umbral, tá cheio dos ministros de várias religiões, de todas, talvez. Existem aqueles que então entenderam errado, como é que se consegue a consciência tranquila, né? o caminho reto, a presença do Pai. Então, inúmeros estão nessas situações, como a que nós estamos hoje conhecendo, que é a do Marinho. Referindo-nos tão só aos das escolas cristãs, verificamos que a maioria não pondera na exemplificação do próprio Mestre Divino. E vejam se não é verdade, né? Quantos que se dizem cristãos que tentam se aproximar da conduta do Cristo? A maioria de nós acha que eu sou cristão, mas eu sou imperfeito e eu não preciso melhorar, porque eu não vou melhorar, eu não consigo chegar perto. Então, só dentro das escolas cristãs, das religiões que tem o Cristo como referência principal, mas mesmo dentro dela, porque existem os que estão fora, aqueles que falam: não, eu não acredito em Deus, eu não acredito em Jesus, apesar de conhecer, de ouvir falar, mas não, está falando dentro das escolas daqueles que se dizem cristãos. Quem é a grande maioria não pondera no exemplo que tem que dar
da conduta do Cristo que se dizem seguidores. Cerram os olhos e ouvidos aos sacrifícios apostólicos. Simão Pedro, João Evangelista, Paulo de Tarso, representam para eles figuras demasiadamente distantes. Olha isso. Porque todos conhecem e veneram, né, Simão Pedro, a história de Pedro, né, na Bíblia, a história de João Evangelista, a história de Paulo de Tarso, que nós estamos estudando também no livro Paulo Estevão. Então, todos esses que se formaram dentro, né, de todos os círculos religiosos, admiram eles, mas não tentam fazer igual. Não usam como exemplo, porque acham que está muito longe. Falam assim, não, eu não nasci para isso. Ou eu estou muito longe, eu não sou. E aí entra a questão, né, de um dos problemas de se acreditar que a gente tem uma única chance na vida. Uma única encarnação para atingir um estágio, né, de espírito bom. Assim, já que em uma encarnação eu não vou conseguir, então eu vou ficar por aqui mesmo, né? Basta eu ir na igreja, pedir a absolvição dos meus pecados, comer a hóstia, ou basta eu ir no centro espírita, pedir perdão e tomar o passe, mas eu não preciso me melhorar, porque está muito longe. Mas não é assim. Porque aí o que acontece? Vamos ter outras chances? Vamos, porque Deus é Pai. Deus dá sempre outra chance. Mas nós vamos sempre arcar com as responsabilidades das nossas escolhas, com os nossos atos. Mas muitos conhecem todas essas figuras que são exemplos para ele, Madre Teresa, Irmã Dulce, e todos esses, os evangelistas, né, Simão Pedro, João, Paulo de Tarso, mas não se sensibilizam a tentar fazer um mínimo parecido. Apegam-se às decisões meramente convencionais dos concílios, estudam apenas os livros eclesiásticos e querem resolver todas as transcendentes questões da alma através de programas absurdos de dominação pelo culto exterior. Fazem todo o ritual, né? Seguem todos os preceitos do culto exterior e acham que isso é o que manda. Erguem basílicas suntuosas, olvidando o templo vivo do próprio Espírito. Homenageiam o Senhor como os orgulhosos romanos reverenciavam a estátua de Júpiter, tentando subornar o poder celeste pela grandeza material das oferendas. Então, que isso fique cada vez mais claro, né, para a nossa humanidade, no estágio que nós vivemos. Não são oferendas materiais ou rituais que nos colocam em posição de ascensão moral ou espiritual. É só através do que Jesus falou, né? É tomar a cruz, né? Negar aos seus caprichos, às suas ilusões, fazer o sacrifício de passar na porta que é estreita. Jesus deixou claro tudo isso. É que a gente é sábio em distorcer tudo isso, né? A humanidade foi sábia em todos esses séculos em distorcer, só que Deus é a sabedoria suprema e a Deus não se engana. Então não tem como fazer tudo isso e achar que enganou a lei e do lado de lá vai estar tudo bem. Cada um de nós vai se deparar com a realidade segundo as nossas próprias obras. E cegos aos próprios desvarios, ainda aguardam um céu fantástico que lhes intronize a vaidade criminosa e a ociosidade cruel. É um céu de ilusão, né? Alexandre, neste ponto das elucidações, como se fora chamado a meditações mais profundas, silenciou por momentos, continuando em seguida. Para estes, André, a morte do corpo é um acontecimento terrível. Algumas enfrentam corajosos a desilusão necessária e proveitosa. Quer dizer, mesmo sendo uma desilusão, então mesmo sendo um choque, alguns ainda assim aproveitam para fazer assim, poxa vida, eu estava errado.
E aí, então, eu vou tirar proveito disso, eu vou aprender. Então, qual é o caminho certo? Mas tem aqueles que se fecham, se revoltam e se vinculam aos outros do mesmo nível, né? Então, alguns, mesmo tendo agindo errado, ainda tem o recomeçar, mesmo do lado de lá, né? A maioria, porém, fugindo ao doloroso processo de readaptação à realidade, precipita-se nos campos inferiores da inconformação presunçosa, organizando perigosos agrupamentos de almas rebeladas com os quais temos de lutar por nossa vez. Então, são falanges de espíritos que tinham boas intenções às vezes, né, no início da sua encarnação, mas que se desviaram, se enroscaram, né, na sua vaidade, no seu orgulho, no seu egoísmo, e do lado de lá ainda não continuam sendo resistentes, continuam sendo orgulhosos e acabam formando essas legiões que muitas vezes as próprias religiões classificam como o Satanás, o diabo, né? São falanges de espíritos que querem então agora fazer a justiça com as próprias mãos, já que não conseguiram entender, vão falar assim: ah, não, então agora eu vou punir quem ainda está fazendo coisa errada. É o exemplo do livro, eu já citei aqui algumas vezes, né? É a história do sétimo livro. Se eu não me engano, é o sétimo livro dessa série do André Luiz. Porque o sétimo livro, que se chama Libertação, vai contar a história de um espírito como esse que passou 700 anos no umbral governando entidades ali que eram de punição, achando que se colocavam no direito de punir. Quase todas as escolas religiosas falam do inferno de penas angustiosas e horríveis, onde os condenados experimentam torturas eternas. São raras, todavia, as que ensinam a verdade da queda consciencial dentro de nós mesmos, esclarecendo que o plano infernal e a expressão diabólica encontram início na esfera interior de nossas próprias almas. Então, olha o que o Alexandre está falando, justamente isso. O que muitas religiões classificam como o demônio, o Satanás, o diabo, achando que isso está em algo eterno, né? Como se Deus criasse algo eternamente destinado ao mal, ele está explicando que esses seres nada mais são do que nós mesmos, que demos vazão a esse lado sombrio dentro de nós e resolvemos continuar nesse lado até o dia em que o tédio venha, como está acontecendo com o irmão Marinho. O orientador amigo fez um novo intervalo e, depois de pensar a sós, durante alguns instantes considerou: você compreende? Os que caem por ignorância aceitam a alegria da retificação, com alegria a retificação. Então, olha aqui o que está falando com relação àqueles que ainda não têm tanta responsabilidade, porque não assumiram, às vezes, tais posições aqui na Terra. Os que caem por ignorância, por desconhecerem alguns conceitos, né, as leis, quando eles se percebem errados, muitas vezes eles vão com alegria buscar o caminho certo, desde que se mantenham em padrão de boa vontade sincera. A questão da humildade, a questão do que Jesus começa o sermão da montanha. Bem-aventurados os pobres de espíritos, que são os humildes, né? Porque esses estão começando o caminho da renovação. Então, estes acabam muitas vezes caindo nesse padrão, se eles têm boa vontade sincera, da retificação quando se descobrem errados. Agora, em outros casos, como é o caso do irmão Marinho, os que se precipitam no desequilíbrio, porém, atendendo à sugestão do orgulho, o contrário da humildade, né? Como a gente viu, os humildes, quando se veem errados, aceitam. Puxa vida, eu estava errado. Os orgulhosos não aceitam.
falam assim: não, eu ainda sou aquele padre que segue e eu vou mandar, vou fazer aquilo que eu acho ainda que é. Não se enxergam. É a postura do fariseu que Jesus inúmeras vezes também combateu no Evangelho. Quantas vezes Jesus alertou? Ai de vós, os fariseus. Quem eram os fariseus na época? Os que sabiam a lei. Os fariseus eram os religiosos da época. Então, eram eles quem tinham mais responsabilidade, porque eram eles quem pregavam as leis de Moisés, por exemplo. Agora, muitas vezes, aqueles que chegam nessa posição são orgulhosos, assumem uma determinada posição. Numa casa espírita, no ambiente sacerdotal da Igreja Católica ou em qualquer religião, e o orgulho muitas vezes cega. Então, os que se precipitam em desequilíbrio, atendendo às sugestões do próprio orgulho, experimentam grande dificuldade para ambientar a corrigenda em si mesmos. Precisam edificar maior patrimônio de humildade antes de levarem a efeito a restauração imprescindível. Observando que o mentor silenciara novamente, perguntei: mas, se o erro voluntário pertence ao sacerdote, no caso em exame, como explicar o sacrifício materno? Então, porque agora o André Luiz está entendendo a situação, nós também, mas pelo que ele está entendendo, então o erro é do Marinho, do irmão Marinho. Por conta do orgulho, ele errou. Mas e o sacrifício dessa mãe que há 10 anos está tentando ajudar ele, e ele um espírito tão endurecido? Por que está nessa situação? E Alexandre não hesitou nem em explicar. Há renunciações sublimes em nosso plano, exclamou sensibilizado, dentro das quais companheiros existem que se sacrificam pelos outros através de muitíssimos anos. Imaginem, tem espíritos que ficam acompanhando aquele espírito que ama por muitos anos, se sacrificando para poder ajudar. Mas, no processo sob nossa observação, a nossa amiga tem a sua percentagem de culpa. Então, olha isso, não é exatamente o caso dessa senhora que está aqui pedindo ajuda. Tem casos em que o espírito que está fazendo todo esse esforço sacrificial não tem culpa, mas por amor, por abnegação, fazem o que ela está fazendo. Mas no caso que nós estamos hoje aprendendo, essa senhora, essa mãe, tem uma porcentagem de culpa. E agora nós vamos entender um pouco também do que aconteceu. Na qualidade de mãe, ela quis forçar as tendências do filho jovem. Então, olha isso, ela foi uma mãe que queria que o filho fosse o que ela queria. E ela queria que o filho fosse o quê? Padre. Em verdade, ele renascera para uma tarefa elevada no campo da filosofia espiritualista. Então, o planejamento reencarnatório dele, do Marinho, era de uma tarefa elevada no campo espiritual. Contudo, de modo algum se encontrava preparado para o posto de condutor de almas. Então, olha isso. Ele sim veio para poder aprender, crescer espiritualmente, mas ele não estava pronto para ser um padre. E o que é um padre? O que é um dirigente de uma casa espírita? O que é um doutrinador? O que é alguém que as pessoas que estão frequentando o ambiente religioso olham para ele e tentam enxergar como exemplo, fala assim, ó, ele é a referência, eu preciso seguir. O que são essas pessoas? Condutores de almas. E ele não estava pronto para ser um condutor, ele não estava pronto para ser exemplo. A genitora, entretanto,
obrigou-o a aceitar o ingresso no seminário, violentando-lhe o ideal, e indiretamente colaborou para que o seu orgulho fosse demasiadamente acentuado. Então, olha isso, aonde que agora ela se sente culpada? Ela obrigou o filho a entrar no seminário. E com isso, ela fez com que ele desabasse. O plano espiritual sabia que ele não estava pronto, mas a mãe forçou, ele aceitou, mesmo um pouco contrariado, e a situação dele naquela posição, sabia-se pela espiritualidade que o orgulho dele era tão grande que ele iria acabar se perdendo nesse orgulho. Interpretando suas tendências para a filosofia edificante, a conta de vocação sacerdotal impôs-lhe o hábito dos jesuítas, que ele deslustrou com a vaidade excessiva. Então, olha isso, ele foi um jesuíta, mas com vaidade exagerada. Claro que a nossa irmã estava possuída das mais santas intenções. Então, aqui ninguém está tirando a intenção dessa mãe. Ela queria que ele realmente fizesse algo nobre, queria o bem para o filho. Então, é claro que aqui não estão tirando as intenções dela, que eram santas. Todavia, sente-se no dever de partilhar os sofrimentos do filho. Sofrimentos, aliás, que ele mesmo ainda não chegou a experimentar em toda a extensão, em vista da crosta de insensibilidade com que a revolta lhe vestiu a alma desviada. Porque Alexandre fizesse uma pausa mais longa, interroguei. Mas, se o filho foi conduzido a situação difícil, para a qual não se encontrava convenientemente preparado, será tão grande a culpa dele? Então, olha agora o que o André Luiz está questionando. Bom, mas se ele não estava preparado, ele foi imposto pela mãe. Então, a culpa dele é tão grande assim quanto o Alexandre estava falando agora que era? O instrutor sorriu, em vista das minhas reiteradas arguições, e esclareceu. A genitora errou pela imprevidência. Ele faliu pelos abusos criminosos em oportunidade de serviço sagrado. Então, nós sempre temos a oportunidade de acertar ou errar, dependendo da situação que a vida nos conduz. Então, se ela errou pela imprevidência, ele errou, porque também abusou criminosamente de um serviço sagrado que foi conferido a ele. A consciência dele, no fundo, deveria cobrar aquilo que era errado. Alguém pode abrir-nos a porta de um castelo por excesso de carinho, mas porque tenhamos obtido semelhante facilidade, não quer isto dizer isenção de culpa, caso venhamos a menosprezar a dádiva, destruindo os tesouros colocados sob os nossos olhos. Então, olha o que ele está falando. Ela deu um castelo, ela deu algo que era sublime, sim, mas o fato da gente ser colocado dentro de um castelo não dá o direito da gente destruir o patrimônio sagrado que tem dentro daquele castelo. Então ele foi colocado por empurrão da mãe. Mas lá dentro, aí ele poderia ter falado, poxa, olha onde eu tô. Eu vou cuidar desse tesouro que me dão nas mãos. Ou simplesmente sujar o tesouro que estava nas mãos dele. Por isso mesmo a carinhosa mãe está efetuando a retificação amorosa de um erro, enquanto o filho infeliz expiará faltas graves. Essa explicação encerrou a palestra referente ao assunto. Então, até aqui agora, já passou rápido o tempo, né? Eu pretendia fazer um pouquinho mais hoje, mas eu acho que chega por hoje, para a gente não invadir muito. Até porque agora o Alexandre mostrou muito bem para a gente, né? O que é o caso que nós vamos conhecer, né, a intercessão dele no próximo, na continuação do capítulo. Então, não sei se ficou muito claro, ficou claro aqui para todo mundo. Se tem alguma dúvida que alguém queira falar, ou alguma observação, né, alguma coisa a mais que queira acrescentar de tudo aqui que a gente está lendo,
alguma coisa que tenha lembrado, que queira comentar, fiquem à vontade. Senão a gente encerra por aqui por hoje, para seguir na semana seguinte, porque agora o Alexandre vai com o André Luiz, né, e com a mãe, num trabalho numa casa mediúnica, né, daquela irmã que já tiveram lá naquela casa, para poder tentar doutrinar o irmão Marinho, que está começando a enxergar que ele está no caminho errado. Porque muitos anos, né, na mesmo sofrimento, na mesma revolta, uma hora cansa. E é isso que está reservado para todos os que se desviam do seu caminho. Todos, um dia vão ter a oportunidade de recomeçar. Deus não vai condenar ninguém pelos seus erros eternamente. Mas cada um vai ter que arcar com os erros, né? Olha lá. O filho infeliz que vai expiar as faltas graves que ele fez. Certo, gente? Certinho. Muito legal também, né? Já Muito. mais, Gosto muito. mais ensinamento, mais coisa para reflexão, né? Mais bagagem para as reflexões da nossa semana. Aí até a semana que vem. Até a semana que Certo? vem. Agradecemos a Deus mais uma vez. Boa noite para todos. Boa noite, Até a filho. semana que vem. Boa noite para todos. Boa noite. Tchau, Tchau, tchau. gente. Boa noite.